Já voltamos, já estamos juntos. É mais uma edição do Além dos Fatos no ar. E a nossa gratidão e carinho sincero por você. A gratidão a você que participa sempre, que espalha, divulga, conta pra todo mundo que a Rádio Novo Tempo, a Voz da Esperança, tem um encontro, né, ao vivo, né? Você que acompanha o rádio ao vivo, nos acompanha ao vivo aí de 5 da tarde às 6. Todos os dias de segunda a quinta-feira, pode espalhar, tá? Não precisa guardar segredo, não. A gente não vai ficar magoadinho, não. Pelo contrário, né? Vamos nos alegrar de saber que você está espalhando essa boa nova. Afinal de contas, os temas tratados aqui, como o de hoje, né, são sempre interessantes, relevantes, importantes e trazem para nossa bagagem de conhecimento mais informações legais sobre assuntos que vale a pena. E, claro, sempre sob a direção dela, Larissa Oliveira. Olha só. Oi, que Veri. Cada dia uma patente diferente. Acho não muito é? chique isso. Larissa, nossa pregadora. Ih, Veris. Larissa pregadora. Larissa, você pregou lá na Agrovila São Pedro. Isso, Ó, que memória, lá em hein? Belém. Que memória boa, hein? Muito bem. Agrovila São Pedro e Belém do Pará. E depois? Preguei aqui também. Pregou também. Preguei. Já encarou o auditório do Novo Tempo lotado também? Não, Veris. Shhh. Para com isso, Veris. Mas fica tranquilo, o pastor Fred vai te procurar, tá? tá. Para você pregar para o auditório ali completo, né? Veríssimo. Eu vou falar com ele, reforçar ainda. Ó, já que é Larissa. Ah, você vai falar? Já que é Larissa, quero tem que ver. ser num dia assim bem especial que vai estar todo mundo, para ninguém perder, Tá né? bom. Depois fica ninguém reclamando aí. Ah, perdi Larissa pregar. É um marco mesmo, Veris. Todo mundo vai querer ver. Tá entendendo? Muito legal. Olha, Para hoje, com isso. Eu já fiz hoje uma grande festa, né? Fiz uma festa hoje à tarde. Hoje foi festa aqui na floresta. Não, aqui no estúdio. Ué. Né? Fiz uma grande festa hoje à tarde porque ela voltou. Ela está entre nós outra vez. Outro dia eu estava feliz da vida ouvindo uma aula, né, comandada por ela. Claro, Rose Andrade aqui nos microfones e nos teclados da mesa aqui e tudo mais. E ela dando uma aula magnífica. Tô falando da nossa Nutri, Liliane Neto. Tá com a gente hoje, Larissa. Oi, Veri. Hoje é dia de Larissa. festa? Hoje é principalmente porque é presencial, velho. Exato. Ainda melhor. Quando ela vem é presencial, isso é legal. Isso é muito bom. A gente E vem gosta. com o nenenzinho ainda. Na bagagem. E eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. O Além dos Fatos é um pedacinho no meu coração, porque a gente discute, né, temas relacionados aos fatos atuais e à Bíblia. Então verdade. é algo que realmente me deixa muito feliz. É muito bom estar aqui com os ouvintes nos carros aí, voltando para casa, É né, verdade. se organizando a rotina. É um prazer estar com vocês. E pode ostentar o título de sócia por aí, né? Onde Com quiser. certeza. Você é sócia majoritária por aqui, tá bom? Muito bem. Larissa, e a nossa audiência, hein? Como é que fica Veri, servida hoje? Estamos aqui no YouTube também, né? youtube.com/Novo Tempo Rádio. Pode participar com a gente tanto no YouTube quanto no WhatsApp, você que escolhe. youtube.com/Novo Tempo Rádio. E aí já participa também da nossa enquete. Veri, já que vamos falar sobre alimentos. Alimentos. A enquete do dia é: você acha que você se alimenta bem? Pelo menos um pouquinho, né? Não precisa 100%, Veri. Você vem Mas falar assim, de olha, alimentos. acho que tá até ok. Mas olha, confesso que eu votei não. Ainda falta. Misericórdia. Ainda falta, né? Falta Faltam um pouquinho ajustes. pra ficar bem aqui. 80% faltando só de ajuste, né? Ó, isso é grave, então vamos lá, vamos prestar atenção na Nutri hoje, que ela vai, com Isso. certeza, ela vai puxar a orelha primeiro, né? Depois ela vai dar os caminhos. Então tá, sim, como é que é? Você se alimenta bem, né? Deixa eu Você já ver. votou Se aí? tivesse meio termo. Vou ficar de olho aqui meio pra ver termo, onde que o né? Veríssimo vai votar, porque daí eu vejo mudando. E, ó, eu como tenho uma Nutri na minha frente, vou voltar, Ué, eu votei errado? Eu acho que você foi sincero sem querer. Não, eu quis ser sincero. Ah! Ser sincero Mas porque aí, então você votou em qual aqui? eu fui pra. Meu dedo acho que foi grande, que eu fui pra votar na segunda opção. Então tá bom. Eu imaginei. Eu imaginei que era essa, Mary. Por quê, né? Porque por mais Ai, que você lute, você que lute, né? E não lute não pra ver. Por mais que você lute, sempre tem um ajuste pra fazer. E quando tem uma Nutri, a gente aproveita, né? Eu vou dizer não e ela vai dizer sim, o que você tem que fazer. Que tal? Então vamos começar.
E como é que tá o equilíbrio agora, nesse instante, depois dessa fala? Agora não tá tão equilibrado assim. Teve um momento aqui da nossa conversa que acabou ficando equilibrado. Era 50-50. Né? Mas agora a maioria tá votando aqui que, olha, não se alimenta muito bem, não. Pois é, você que acha que se alimenta bem, né? Colocou aí, sim, me alimento bem, ostentou, né? Fica aqui com a gente, acompanha o programa de hoje, tá? De repente ela deu umas dicas aí legais também. E aí você vai ajustar essa coisa, né? E não vota já, não. Vota depois, daqui a pouquinho. Bora lá falar disso? Bora, velho. Olha, os alimentos foram criados por Deus. E para quê? Para o nosso bem. Ele nos deu um mundo cheio de alimentos variados para nos manter fortes e saudáveis. E nos deu o paladar para termos prazer em comer. Na Bíblia, ter abundância de alimento é uma bênção. É verdade. Quando criou, eu lembro, não tem jeito de eu não ir lá para a época de José, quando faltou alimento, teve fartura, depois fartou, né? Fartou porque faltou. E o pessoal vinha buscar para fazer estoque, reserva, né? Então, para ter abundância, mesmo em tempos de seca, de crise, já que houve sabedoria da parte de José, que seguiu as orientações divinas, né, para providenciar abundância de alimentos. Bom, então isso é uma bênção. Quando criou o mundo, Deus deu ao homem todos os vegetais, cereais e frutos como alimento. Depois do dilúvio, Deus também deu os animais como alimento, Gênesis 1, 29 e Gênesis 9, 1 a 3. Uma alimentação equilibrada consiste em uma variedade de produtos vegetais e animais. Ao longo da Bíblia, vemos várias situações em que os alimentos aparecem de forma significativa. Vamos descobrir sua importância e também o seu significado hoje. Por isso que a gente já apresentou a nossa sócia, a Liliane Neto, que vai nos dar esse suporte maravilhoso hoje aqui no programa. Liliane, Larissa, Oi? A Liliane passou uns dias, né, sem estar aqui. De repente tem alguém que esteja realmente, nem precisa estar em Júpiter, né, em Vênus, que é ali pertinho, né, para não saber detalhes sobre as funções da Liliane. Mas também, Lili, que todo dia tem gente nova aqui no Além dos Fatos, né? Graças a Deus. Caindo de paraquedas, de repente, indicação, sempre tem gente nova aqui. Então se apresente aí para quem ainda não te conhece, fala da sua área de atuação e também das suas redes sociais. Legal. Então, eu sou Liliane Neto, nutricionista, especialista em obesidade, emagrecimento e várias áreas afins aí da nutrição. Atualmente trabalho com medicina preventiva, amo o assunto de alimentação e por isso temos uma página lá no Instagram que se chama @nutri.adventista, por onde você pode conhecer um pouco mais, né, da cosmovisão adventista, do que nós adventistas acreditamos em relação aos hábitos alimentares e como que os adventistas se alimentam. Então, siga lá, @nutri.adventista. Perfeito, né? Quando a gente senta perto da Nutri, né? Ela senta perto do microfone ali, a gente se prepara, né? Porque ela sempre nos ajuda muito e prende a nossa atenção, né? Com as informações que ela traz, né? Ia falar estimular exatamente a questão das redes sociais, mas ela já falou ali, né? Do nutri.adventista, né? Que é o Instagram. Isso, lá no Instagram. Perfeito, eu tô lá, inclusive. Não é, Larissa? Vamos começar então? Vamos, porque o pessoal já tá chegando aqui no nosso YouTube também. Pode participar? Com certeza, ó. A Joaninha Lima já tá participando aqui com a gente. Ela disse que, olha, ela tenta fazer o melhor em relação à alimentação. Tá tentando. A Maria Eunice também tá aqui com a gente. Ela é de Ilha de Colares, no Pará. E falamos do Pará no começo. Tem mais gente do Pará aqui, velho. Olha, a Lívia de Souza também. E também um abraço pro Jorge Rogério. Rezam os comentários, né, as resenhas, que o próximo encontro será com os manauaras. Quem sabe? Aí é bom É também. spoiler isso, né? Isso é spoiler, né? Acho que é. De repente, não falei nada. Depois a gente conversa pra ver se a gente tá pensando igual aqui. Quem sabe, né? Bom demais. O pessoal que tá aí com a gente, assim, Belém, que você já falou agora aqui há pouco da Lília, né? A galera que tá com a gente. A Lília deu boa tarde pra você, pra mim, pra Lili, né? Quem também está conosco é a nossa amiga, a Teca Rocha. Obrigado, Teca, pela participação aqui também no nosso Além dos Fatos. Pelo WhatsApp você pode participar, tá? É o 12981510081. Daqui a pouco tem seu comentário. Vamos lá, Larissa.
Vamos, Veri. Olha só, a gente mencionou, o Veri leu um texto aí, né, pra gente começar o programa falando da importância dos alimentos, que os alimentos aparecem frequentemente na Bíblia, né? E eu percebo que eu acho curioso, assim, que sempre quando Jesus quer fazer alguma coisa importante, por exemplo, a Santa Ceia, tinha comida na mesa, a comida estava sempre presente em momentos, assim, marcantes, né? Vamos falar desse jeito. E a Bíblia deixa esclarecido a importância do alimento em si ou fica mais subjetivo mesmo? A Bíblia já começa, né, com a coisa boa. Né? Quando Cristo nos criou, né, Deus criou o ser humano, ele já preparou, né, com antecedência, já tinha ali providenciado alimentos que pudessem nutrir o ser humano quando ele foi criado ali no sexto dia. Então, o ser humano, aqueles alimentos foram criados para que o ser humano tivesse a felicidade do paladar, né, ter o prazer de comidas diferentes. Deus poderia ter dado um pacotinho, né, que colocasse na boca ou algo que nutrisse o ser humano, ou ele não tivesse necessidade do comer, mas ele colocou para o ser humano os prazeres, né, do paladar. Então ele fez frutas de diversos sabores, fez vegetais de diversos sabores, legumes, providenciou ali momentos para que o ser humano pudesse de fato aproveitar aqueles sabores que ele providenciou. E é muito interessante que a partir do momento que a gente tem a história do pecado, né, a gente vê que tem a ver com o alimento também. Também. Então, aquela fruta, a gente fala que é uma maçã, mas não necessariamente, né? Algumas pessoas dão o nome da maçã. Mas na Bíblia não relata, fala que era um fruto que estava ali na árvore do conhecimento do bem e do mal e que o ser humano foi tentado a comer aquele fruto que Deus havia falado para não comer. E esse fruto, ele não tem só uma questão do paladar, né? Tem muito a ver com a obediência. E esse alimento que foi por onde o ser humano pecou é uma representação, né, de que nós temos o livre-arbítrio, de escolhermos o que comer. Em toda a nossa história, né, somos marcados por essa decisão, esse livre-arbítrio. E aqui, ouvindo os ouvintes comentando, né, poxa, eu tento fazer aquilo que é correto. Eu estou ali diante de uma mesa, né, diante de um buffet de escolhas e eu escolho entre aquelas opções, aquilo que eu acho que vai ser melhor para mim. Muitas vezes a gente escolhe pelo apetite. É verdade. Come com os olhos, né? Nossa, aquilo lá deve estar maravilhoso. Olha só como está escorrendo gordura, né? Mas tem vezes que nós realmente pensamos com a razão e escolhemos aquilo que é mais saudável. Por que a nossa mente ela fica tão assim atribulada entre as escolhas que são as melhores para a nossa saúde e as mais gostosas, né? Porque as mais gostosas estimulam áreas do nosso cérebro de apetite que fazem com que a gente tome decisões por impulso, como um instinto mesmo. Aquele alimento tem bastante açúcar, bastante gordura, vai me trazer um prazer imediato. Na outra ponta, nós temos alimentos que muitas vezes são mais saudáveis e que a gente precisa de muito mais racionalidade para escolhê-los. Porque o mundo ele jaz no maligno, né? Nós estamos aqui com uma mente muito limitada. Então, a tendência é que nós optemos por aquilo que dá prazer imediato. E por isso que muitas pessoas elas se veem sozinhas nesse processo de decisão, para que elas acabam tendo pensam que elas estão sendo julgadas por aquilo que elas comem, né? Se eu estou fazendo direitinho, eu ganho parabéns. Se eu não estou fazendo direitinho, eu vou levar bronca. Mas não necessariamente a coisa acontece assim. Deus ele sabe que nós temos uma mente limitada e é por isso que nós precisamos entregar essa área da nossa vida para Ele, para que Ele nos ajude a tomar decisões boas, né, para a nossa saúde e não decisões intuitivas ou impulsivas para aquilo que não faz bem. É verdade, e a gente percebe nas escrituras que realmente os alimentos estão em momentos importantes sempre, né? Na origem, você disse muito bem, foram dados, né, uma sorte de alimentos, e imagina a qualidade, né, do alimento original. Eu morei na Amazônia há um tempo e nós tínhamos terra lá na roça e tínhamos variedade lá, né? Arroz, castanhas, E
sempre de qualidade superior, né? Natural, bom demais. Aí imagina o original da criação, né? Aquilo que Deus criou perfeito, né? E deixou ao alcance para alimentação. Imagina a perfeição. E a qualidade, né? de visual também daqueles alimentos. Agora, eu gostei que Larissa explorou aqui, a questão dos milagres, né? Dos milagres de Jesus que envolvem alimentos. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Opa, até antes da vinda de Jesus à Terra, né, nós temos aí alguns milagres marcantes, como por exemplo, a época que os israelitas saíram do deserto. E ali eles tiveram um problema. Como é que ia alimentar aquele povo todo no meio do deserto? É verdade. E aí Deus proveu um alimento, né, que na Bíblia relata como maná. É um alimento completo, né? Tem proteínas, vitaminas, gorduras, carboidratos, um alimento completamente perfeito para que durante aquele período que eles passassem no deserto, eles tivessem o que comer. Então nós percebemos o cuidado que Deus teve, né? Ele realmente colocou no ser humano uma necessidade do alimento e também colocou as providências. A coisa assim que eu acho mais fantástica na natureza é como pode, né? Você tem ali uma laranja, aquela laranja tem sementes e aquela semente, se você plantar, ela vai dar milhares de outras laranjas. Então é altamente sustentável, né? Então a gente percebe que isso, a natureza, ela revela esse milagre também. Em relação àquilo que Jesus fez, né? Eu imagino quando Jesus olhava o ser humano na sua condição pecaminosa, né? Ele com aquele amor de criador, ele devia pensar assim, poxa, essas pessoas estão passando fome, estão passando necessidades. E a gente vê a multiplicação dos pães e peixes como sendo um desses exemplos, né? Ele olhou aquela multidão e ele teve compaixão. E ele podia fazer essa providência, né? De uma forma maravilhosa, ele transformou aquilo que se tinha na mão, que eram 5 pães e 2 peixinhos, algo simples, né? Que ele não precisava, teoricamente, de ter um insumo, né? Uma base, mas ele usou aqueles elementos para mostrar que o pouco com ele é muito. E ele multiplicou aqueles alimentos a ponto de alimentarem 5.000 pessoas e ainda sobrarem 12 cestos. Então a gente percebe que era uma forma dele chamar a atenção para aquela população de que o Criador estava no meio deles. Verdade. Como Criador, né, e vivendo ali entre os homens, ele sabia perfeitamente da necessidade que tinha o alimento na vida das pessoas, né? Você falou que ele teve compaixão, Larissa, e aí me chamou bem a atenção esse fato, né? E na Bíblia tem muitas histórias, né, que relatam milagres maravilhosos quando as pessoas tinham necessidades específicas relacionadas à escassez, né, de recursos, de alimentos, e ele ia lá e, de alguma forma, através de seus profetas, através de seus milagres, provia para as pessoas, sempre como uma forma de chamar a atenção do ser humano que ele era o pão da vida, né? Tanto é que quando ele vem à Terra, ele fala sobre isso. Eu sou o pão da vida, né? Quem comer de mim nunca mais vai ter fome. E isso é tão maravilhoso ao percebermos que ele é tudo, né? O que nós precisamos. E é interessante quando ele planeja a trajetória do seu povo, né? Como eu falei de José agora há pouco, né? Aí ele vai à frente, tipo assim, manda José, prepara ele para que quando chegasse naquele período, o seu povo, que representava Jacó e seus filhos e tudo mais, não perecesse, né, por falta de alimento. José foi na frente. Ele com a sabedoria dele, de Deus. Maravilhoso isso. Né? Incrível, incrível. Muito bom. Olha só, o pessoal tá participando aqui com a gente no YouTube. Veri, ainda assim, a maioria aqui, ó, continua votando que, olha, não se alimenta muito bem, não. 55% e 45% votaram que se alimentam bem. Aí chegou mais um Jorge Parabéns pela aqui. sinceridade, né? Com certeza. E pela vontade, eu tenho certeza, estão aqui com a Liliane, querem aprender mais. Estão sendo sinceros, mas estão tentando, né? Uhum. O Jorge, outro Jorge, velho, apareceu um Jorge Cardoso agora. Ele é de Porto Alegre, ele tá falando, olha, não me alimento muito certo, não me alimento corretamente. O Adilson Afonso, ele falou que, olha, não é fácil mudar a alimentação quando comemos desde criança tais alimentos e ainda somos muito influenciados com comidas típicas da região que a gente vive também. Ele falou aqui, ele é de Campo Grande.
É verdade, né? É uma Desde experiência, criança. né? É quando os pais, eles vão educar seus filhos, muitos deles acabam escolhendo para a família aquilo que é mais gostoso. Uhum. É só um pouquinho, é só Às vezes só é de mais manhã. rápido também. E hoje nós estamos num grande desafio, até pela própria industrialização. As Uhum. pessoas vão ao mercado fazer compras. Antigamente as pessoas plantavam para comer. Né? Então, essa diferença da origem do alimento faz um impacto muito grande na nossa saúde. E aí nós nos vemos hoje, né, dia 4 de dezembro de 2023, você tem aí seus 15, 30, 50 anos, cada um está nessa terra há um tempo, e não temos, muitas vezes, como voltar atrás, né, naquilo que nós comemos até agora. Mas nós temos um processo de decisão a partir de agora. E essa página em branco que a gente ganha todo dia é uma forma de que Deus realmente mostra para você que você pode alterar o seu curso de vida. Porque aquele que conhece a Deus, né, que é aquele que se converte, ele é nova criatura. E aí a gente vai passando por um processo de santificação. A gente tem o aceite de Jesus e depois a gente vai modificando o nosso estilo de vida para ele se tornar mais coerente com a mensagem que a gente acredita. Se nós cremos que nós somos criacionistas, né? Cremos aí num Deus criador, nós também temos que acreditar que esse Deus ele pode recriar muitas coisas na nossa vida, inclusive a nossa saúde. Eu estava pensando nisso aqui agora, né? Que, no caso, uma reeducação alimentar não teria idade, teria sim mentalidade. Tipo, se eu estou pensando que eu preciso, é hora de fazer, né? Não importa a idade. Exato. Sinal que eu estou consciente ainda. A gente mencionou logo no comecinho, né, para trazer as perguntas, que Jesus usa muitas vezes os alimentos, né? Em situações, por exemplo, na pregação, na Santa Ceia. Mas por quê? Por que tem que ter comida no meio, Lili? Porque comida é intimidade, é comunhão, né? Tem uma expressão que chama koinonia, que é o compartilhar. Então, essa intimidade que Deus quer conosco, Ele nos chama para a mesa, né? Até aquele verso dos Salmos que coloque perante mim, né? Perante os meus inimigos, uma mesa farta, né? Mas não para que aqueles inimigos eles tenham inveja do servo de Deus, mas que eles percebam que o nosso Deus, Ele nos serve. Aquele Deus, ele nos dá o alimento, e aquele alimento também pode servir para todas as pessoas, né? Para os inimigos e para as pessoas que ainda não conhecem esse Deus. Então, quando nós falamos de mesa, a Bíblia é repleta de mesas. Momentos onde Jesus, até na intimidade ali com seus discípulos, em vários pontos, né? Jesus estava sentado à mesa com seus discípulos e ali ele ensinava. Ali ele comunicava, ali ele compartilhava. Então, é uma relação estreita de intimidade que era ali representada através da mesa. Por isso que é tão importante que nós também tenhamos essa experiência da mesa. Uhum. Né? A experiência tanto de estarmos comendo com os irmãos, esse pensamento de comunidade mesmo, né? É tão gostoso quando a gente faz um junta-panelas, uma refeição em conjunto, em família, né? Quanto chamarmos Deus para estar à nossa mesa. E aí a gente convida ele para sentar-se conosco. Nós oramos antes de comer, né? Não sei aí como é que é na rotina dos ouvintes, esse momento que você convida Deus e agradece pelo alimento e compartilha com ele aquela refeição. E no ministério de Jesus com seus discípulos está bem enfatizado a questão do repartir do pão. Né? Não só o alimento, né, para o comestível ali, mas também o pão espiritual. Né? E há também essa... Né? Sim, esse trocadilho. Esse trocadilho. Bem oportuno, Larissa. Veríssimo, a gente já está quase no final do primeiro bloco. Isso. E aí eu vou... Já estamos no final. Né? Não tá quase, já chegou no final. Como é rápido. Passa voando, passa muito rápido, 1 hora em 20 minutos. E aí eu vou deixar uma pergunta aqui pra Lili responder pra gente, voltando do intervalo. Tá ficando muito craque. Tô gostando de fazer isso, Lili. Vai. Feito com frequência. Porque a gente mencionou agora por que Jesus sempre envolve alimentos nesses momentos, né? Um momento extremamente marcante, né, na Bíblia, que envolve alimentos, é a Santa Ceia, que tanto que a gente faz até hoje, né? Como ele nos ensinou.
E aí ele traz 2 alimentos cruciais aqui para Santa Ceia: o pão e o suco de uva, dito também como vinho, né, na escritura. E aí, Lili, quando a gente voltar do intervalo, eu quero que você me explique qual que é o peso que tem, né, o pão e o vinho nesse contexto de Santa Ceia, principalmente. E para colocar um pouco de molho aí na história, vou até contar uma historinha, né, que me aconteceu relacionada a essa questão. Você falou vinho, né? Então vou contar uma historinha, tá? De algo assim, só para exemplificar, mas depois também do intervalo. Então chama todo mundo para acompanhar a resposta da Liliane, né? E o que Veríssimo vai contar aí? Que história é essa, né? Sobre o vinho, né? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta. Além dos fatos. Novo tempo. Na Escola Bíblica, junto comigo, Pastor Rafael Rossi, você vai aprender sobre a Bíblia. Ao concluir um guia de estudo e responder ao questionário, você recebe seu certificado em casa, deixando você pronto para o próximo estudo. Seja um aluno da Escola Bíblica pelo WhatsApp 12 98244 4449. Escola Bíblica, formando alunos através da Bíblia. Tudo o que fazemos é resultado de nossos pensamentos. E pensar é o segredo do sucesso. Nós precisamos ter sabedoria, nós precisamos ter prudência. Pensando bem sobre relacionamentos, conflitos, espiritualidade e muito mais. Unidos a Cristo, queridos, nós teremos sabedoria para tomarmos as melhores decisões e para não entrarmos em problemas. Pensando bem com Felipe Amorim, todos os dias aqui na Novo Tempo. Você ouve aqui os lançamentos da gravadora Novo Tempo. Onde quer que ele for, irei. Onde quer que ele for, irei. O mal não mais me convence, nada mais me pertence. Tudo é. A Novo Tempo toca as melhores. O tempo não para à espera de mim. E se não for tua graça, o que sobrar no fim? Ouça todos os dias aqui. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Os lançamentos da gravadora Novo Tempo. Novo Tempo. Estou com uma dor de cabeça chata. Vou procurar na internet o que pode ser e quem sabe acho um bom remédio também. Se automedicar pode trazer alívio no momento, mas nem sempre é a melhor solução. Por isso, procure um médico e evite as consequências do uso inadequado de remédios como reações alérgicas, intoxicação ou resistência aos medicamentos. Cuide de você, cuide da sua saúde. Uma campanha da Rádio Novo Tempo. Na Bíblia, lemos histórias de pessoas que aproveitaram todas as oportunidades para compartilhar Jesus. E hoje, nós podemos fazer o mesmo, usando nossas redes sociais, através de uma postagem, ao mandar um áudio ou uma mensagem. Em Mateus 5, verso 14, Cristo diz: vocês são a luz do mundo. A vida de alguém pode mudar, porque você escolheu compartilhar Jesus. Novo Tempo, juntos com você. Além dos fatos. Muito bem, já voltamos aqui com mais uma edição do programa Além dos Fatos. Aliás, metade já foi.
Tão rápido, hein? Muito rápido e muito bom. Principalmente hoje que a gente está recebendo aqui alguém que nos ajuda muito. A nossa Nutri de plantão, Larissa Oliveira. Eu não sou a Nutri, não. Pensei, vamos ver se ela tá esperta. A Nutri é a Liliane Neto. Isso. Boa, muito bem. Por favor, enfatize, né? Larissa, a gente tá aprendendo com ela. Um pouco mais. Hoje sobre os alimentos na Bíblia, né? E os seus significados. O que significa, qual a importância disso. É verdade. E a participação do nosso ouvinte é bem-vinda também nesse processo. Com certeza, Veri. youtube.com/Novo Tempo Rádio. Pode participar aqui com a gente, trazer seus comentários. Se tiver alguma dúvida, pode trazer também. E também participar da nossa enquete. youtube.com/Novo Tempo Rádio ou pelo WhatsApp 012 981510081. Dê seu votinho lá na enquete antes que o Betinho retire, né? Tá? Mas você tem que participar antes dele retirar, tá certo? Chega junto, participe do nosso programa de hoje. Tem comentários, tem perguntas, tem. A sua pergunta é bem-vinda. Mas antes disso, Larissa tem um presente. Nós temos um presente, Veri. Nosso novo guia de estudos aqui da Rede Novo Tempo, a origem de tudo, de onde nós viemos, Veríssimo. Larissa, a origem dos alimentos também? Veríssimo, a origem de tudo tá falando aqui, hein? Olha, eu vou dar um spoiler que o meu capítulo preferido é o 3º capítulo, Veri. Conta. A origem dos dinossauros. Eu amo esse assunto. Também gosto. Desperta a curiosidade. Né? Tem umas perguntas aí interessantes, né? Será que conviveram, né? Aqueles bichinhos e as pessoas, os homens e as mulheres conviveram junto, como era, se foi, né? Se foi assim. Imagina, você se deparar de repente com aquele T-Rex que não tem o braço longo, não tem o braço longo, mas alcança bem, as suas mandíbulas alcançam facilmente, né, um ser menor. E de carne. Se você quiser receber na sua casa totalmente de graça, por conta dos Anjos da Esperança, a gente pode entregar esse presente de graça, né, velho? Exato. Só mandar uma mensagem pra gente, 012 981510081. Eu quero a origem de tudo, ou pelo site biblia.com.br. Perfeito! Várias origens. A origem da ciência, né? Do universo. A origem da palavra. O incrível universo, né? Será que, por acaso... A origem do mal. A origem do mal. Isso é uma coisa que gera muita curiosidade, né? De onde veio o mal? Do nada, assim. Lúcifer ficou... sei lá, virou a cabeça dele, agora ele é mau, sei lá. Isso gera muita curiosidade, né, Veri? Acho que é um tema para além dos fatos também. Também, verdade. Sabe? Acho que temos vários temas aí dentro, para além dos fatos, dentro de origens. Muito legal. Peça o seu exemplar gratuito, Larissa. 012 981510081. Eu quero a origem de tudo, ou pelo site biblia.com.br. Veri, só vou lembrar o pessoal aqui que eu falei, pode ser um tema pro Além dos Fatos. Se você quer ver algum tema aqui no nosso programa, aqui no Além dos Fatos, pode mandar pra gente a sua sugestão, tanto pelo nosso YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio, como também pelo nosso WhatsApp, 012 981510081. Manda pra gente o que você quer ver a gente falando aqui no Além dos Fatos. Legal. Você fez uma pergunta para Liliane Neto, a nossa Nutri de plantão, não foi? O que foi mesmo? A importância, né? O que significa, né, Veri? O pão e o suco de uva, ou como é conhecido, o vinho na Santa Ceia, Veri. Legal você falar suco de uva ou vinho, né? Que eu estava falando que tinha uma ilustraçãozinha, né? Uma historinha. Você deixou uma historinha no Estava no frio, né? Lá na Serra da Mantiqueira, no alto da serra. Mas você é viajado, hein, Veríssimo? Gosto da serra, Você no frio, conhece né? o Brasil inteiro. Fica gelado lá em cima. Aí o que acontece? Em toda parte tinha as coisas gostosas da serra, né? As delícias de alimentos da serra e tudo mais. E as delícias que também são bebíveis, né? E aí, onde eu passava, as pessoas ofereciam sempre um vinho, licor, ou isso, né? Aquilo que, segundo eles, era para aquecer, que era de aquecer. Eu sempre dizia, não bebo. Obrigado, não bebo. Né? Tal. Perfeito. Não bêbado, né? Porque descendo a serra, o que tem lá embaixo? O batalhão, né? O batalhão de polícia, lá embaixo da serra. Aí o que acontece? Tinha uma fila gigantesca de carros. E aí o cidadão, né, fardado, chamou também o Veríssimo para parar ali. Aí eu parei.
né? Aí ele veio com o soprador, né? Soprei o soprador. E aí ele disse... 0.00000. Aqui, aí sinalizou pro outro lá, aqui, pode ir. Aí eu saí, né? Pode ir. Aí conduziu, me mostrou o caminho para sair. E olhando o retrovisor, eu vi que aquela fila gigantesca continuava lá, né? E aí eu pensei, muitos desses aqui só tomaram um vinhozinho. Só tomaram um vinhozinho. É, só um golinho. Mas também ficaram ali, porque Parou. tem um teor alcoólico. E penso o seguinte, né? Pensamos todos. O álcool, né? não combina com o vinho ou com a bebida saudável para o ser humano. Não é verdade? Aí você fez essa pergunta aí sobre suco de uva, né? Sobre o uso, que a Liliane vai nos responder agora. E aí, Lili? Pois é, esse é um tema polêmico. Porque o vinho, né? O vinho, como a gente conhece, deixa o camarada parado na estrada, impossibilitado de dirigir. Pois é, né? Eu tenho, assim, vários haters que passam ali pela minha página na internet. Essa foi para os Eu já vi. E aí entra na polêmica da questão, né, desse evento que Jesus vivenciou, que era o pão e o vinho, né, a Santa Ceia. Ali a gente precisa colocar a questão teológica que estava acontecendo naquele momento, né? Jesus estava próximo à crucifixão, né? Ele estava próximo a morrer e ele quis deixar uma lição para os seus discípulos, trazendo um momento pascal, né, que é esse momento onde eles celebravam a Páscoa através de pães sem fermento. Sim. Né? Porque são pães que representavam ali, até não se sabia, né? Foi instituído esse hábito, mas ali Jesus revelou, né, que essa ausência de fermento era também ausência de pecado. Que Jesus fala, né, que aquele pão representava o próprio corpo dele. Né? Interessante que algumas pessoas fazem a ceia com o pão com fermento. Não é? Eu já estive no local onde estava sendo feito assim. Então, essa não representa, ela não está batendo com as escrituras. As não, escrituras. Naquele momento era um pão sem fermento, justamente para representar o corpo de Cristo que passou pela terra imaculado, né? Sem ali a presença do pecado. Ou seja, está coberto de significados, a ausência do fermento. Muito, né? Era também aqueles pães do tabernáculo, também eram pães sem fermento. E naquele momento também houve a menção do vinho. Então aquele vinho, ele representava o sangue de Cristo, que seria a expiação pelos nossos pecados. Então esse suco, ele não tinha uma representação simplesmente de uma bebida, né, naquele momento. Representava a expiação que acontecia através da vida de Cristo. E como pode, né? Se o pão era sem fermento, como pode esse vinho ser fermentado? As pessoas leem no português a palavra vinho e elas entendem que todas as palavras vinho que aparecem na Bíblia, de capa a capa, são referências a uma bebida fermentada, uma bebida alcoolizada. E não é assim que acontece. Temos diversas mudanças e questões teológicas. Se você estudar lá na minha página, depois, se vocês quiserem, eu até ponho nos stories de novo hoje, para você poder achar esse material onde você encontra cada palavra vinho, né, no seu original, no grego, no aramaico, que não representavam bebidas fermentadas, e sim o suco puro da uva. Ou seja, se os discípulos saíssem da festa onde Jesus estava, das bodas, por exemplo, onde houve o milagre, e tivessem dirigindo, soprassem como eu soprei o instrumento, seguiriam, né? Pois Não havia teor. Não havia teor alcoólico. Então eles faziam como se fosse uma pasta, porque eles perguntavam, né, como é que eles conseguiam fazer a manutenção daquele vinho sem fermentar. Então eles faziam como se fosse uma pasta de uva e ali eles reconstituíam ela para beber o suco da uva. Hoje nós temos pasteurização, outros processos que facilitam que não haja fermentação do suco de uva. Naquela época já havia fermentação. Já havia, né? Isso era uma prática comum. Mas para esses momentos, quando a gente vai estudar teologicamente, né, essa presença do vinho, em momento algum existe um estímulo para que essa bebida alcoolizada seja parte da nossa refeição, né, e da nossa dieta em si. Mas aqui o pão, ele representa o corpo de Cristo,
E o vinho, né, esse suco de uva puro, ele representa esse sangue expiatório do Cordeiro. E para nós, né, cristãos, nós celebramos a Páscoa e celebramos essa Santa Ceia várias vezes, né, na nossa cultura, por lembrarem, fazemos isso em memória de Cristo, né? Uma coisa interessante é que Jesus falou que ele não bebe, né, hoje o suco da uva até que nós estejamos com ele novamente na próxima mesa. Né? Nós estaremos com ele celebrando na mesa do céu através da alegria de termos também o suco da uva. Então ele está nos esperando para essa festa. Uau, Larissa, encontro marcado, hein? Com certeza, Veri. Eu achei interessante quando a Lili mencionou que em momento algum a Bíblia estimula a gente a tomar bebida alcoólica e tudo mais. E aí me lembrou da história de Noé, quando ele acaba ficando embriagado, né? Porque o Veri perguntou se naquela época havia, né? E eu imagino, né, vendo aqui todo o contexto, que pode ter acontecido, de repente, do vinho ter realmente, o suco de uva ter fermentado, não na intenção dele criar uma bebida alcoólica, mas de repente pode ter acontecido. E aí, por ele ter se embriagado, aconteceu tudo o que aconteceu, né? Então até tem uma história na Bíblia que mostra que, olha, o álcool não é amigo. E assim, talvez, né, a Bíblia tem vários relatos de ações humanas, pessoas que passaram pela embriaguez, pessoas que passaram por situações de vida de traições, né? Mas não é porque aconteceu nos tempos da Bíblia, foi registrado na Bíblia, que tem a aprovação divina. Né? Deus, ele nos quer sóbrios, ele nos quer atento, ele nos quer entregando os nossos apetites e paixões a ele. Então, essa questão, né, do que o ser humano faz, não necessariamente existe aprovação divina. São seres humanos, pecadores, que estão aí debaixo da graça de Cristo. A Bíblia deixa bem claro isso, né? Porque ela relata, por exemplo, conta a história de alguém que é considerado o herói da fé, mas mostra também os atos falhos, né? Os altos e baixos da vida. Como eu comentei, nossa mente ela é muito limitada. O ser humano, ele está ali sobre o manto do pecado, né? Sim. E a gente precisa desse manto de justiça através de Cristo, para que Ele nos mostre um estilo de vida ou uma condução da nossa vida que seja aí mais coerente com a vontade de Deus. E a questão do estilo de vida que você mencionou agora, né? Uma boa alimentação traz que tipo de impacto, né? Ou qual o tamanho do impacto na nossa vida? Porque quando a gente traz para a história de Daniel, né, e os amigos dele, tem toda aquela história de que eles foram na presença do rei e escolheram se alimentar de forma diferente dos soldados, né? No final daquele período, eles estavam bem melhores do que os soldados que haviam comido, por exemplo, carne, entre outros, vinho, eu imagino, e eles não, mantiveram uma alimentação saudável desse período. O que a gente pode tirar disso, Lili? Que as nossas escolhas, né, apesar das condições, apesar do ambiente, elas são algo que fazem com que a nossa vida seja de fato levada para um outro patamar. Porque a nossa mente, ela depende do nosso estilo de vida e da nossa alimentação. As pessoas, elas ainda não relacionaram que muitas vezes a depressão, a ansiedade, a fadiga crônica, as dores no corpo, elas têm a ver com o arroz e o feijão, a comidinha que está sendo servida todos os dias. Então as pessoas, elas desconectam, elas acham que existe uma questão de saúde mental e existe a saúde física, mas não é assim que acontece. A nossa mente, ela depende da nossa alimentação. Então, quando nós fazemos boas escolhas, nós podemos ter uma saúde mental elevadíssima e nós podemos ter uma conexão com Deus muito maior também. O nosso cérebro, ele é favorável, é sensível à obediência, a condutas corretas, a tomar boas decisões, como a desses rapazes, né? Em 10 dias que eles foram ali testados, uma alimentação mais saudável, à base de legumes, de frutas, de água, de coisas benéficas para o corpo, a condição de saúde física, né, e aptidões mentais foi muito superior ao restante dos jovens. Nós temos uma outra experiência de Daniel também, que em um momento de angústia, ele fez um jejum, né? Ele retirou as carnes, ele fez um jejum especial de 21 dias. E aquela entrega também foi algo
fundamental para o momento que ele estava vivendo. Então, quando nós queremos entender os propósitos de Deus para a nossa vida, queremos entregar a Ele esse aspecto da nossa vida também, Ele é capaz de se conectar melhor conosco e consegue falar com a gente e nos ajudar nesse processo de decisão. Então, eu convido, né, aí aos ouvintes para que realmente entreguem esse aspecto da vida para Deus e Ele vai com certeza honrar a sua escolha. E interessante, né, ainda sobre a história que a Larissa citou, né, de Daniel e seus companheiros, a alimentação que era oferecida, né, àqueles jovens todos, que eram jovens selecionados, não só né, o time de Daniel, mas os outros também, eram alimentos selecionadíssimos, né, para a cultura deles. Né? Era uma afronta. Era uma afronta, né, para o chefe de cozinha de Nabucodonosor, eles dizerem que tinha, né, diferença, que eles precisavam de uma alimentação diferenciada daquela. Exato, era, nossa, né, imagina chegar alguém na sua casa e falar que não quer comer a comida que você fez. É desfeita. É uma desfeita. Isso, pensando sempre no melhor. Eles estavam certamente colocando em alta o valor nutricional de cada alimento, né? E também a questão de ser oferecido, né, a ídolos, e eles tinham uma consciência que é o Deus que eles serviam. Né? E nós também, quando estamos diante de uma mesa, o que teria nessa mesa, né, de Daniel? Ia ter várias comidas industrializadas, um monte de doces, um monte de refrigerantes, bebida alcoólica, várias carnes. Detalhe, tudo das melhores marcas e tudo. Né? E aí você ia falar assim, nossa, eu vou comer só um pouquinho para não fazer desfeita, né? E ali eles honraram ao Deus que eles serviam através das suas escolhas. Perfeito. Olha só, o Mylon Cerqueira, ele mandou aqui pra gente que ele, falando, né, Deus se preocupa tanto com a nossa alimentação, e aí ele puxa de novo pra história de Noé, que tem um detalhe que passa às vezes despercebido. Ele colocou na Arca de Noé um casal de animais impuros, mas 7 casais de animais puros. E aí, falando, né, sobre carnes impuras, me vem a pergunta também, Lili, se por meio da nossa alimentação é possível também adorarmos a Deus. Com certeza. Ali naquele momento, né, e nos relatos que a gente acompanha do povo judeu, nós temos claramente uma distinção entre essas carnes que são puras e impuras. Existem pessoas que avaliam, por exemplo, a questão do porco ou a questão do caranguejo, né, que são carnes que lá em Levítico 11, né, se você tiver aí curiosidade de estudar sobre, que não, agora Deus liberou tudo, né? Depois no Novo Testamento ele vem e desmistifica isso tudo. Mas quando a gente fala de adoração a Deus, nós pensamos em obediência. Então ele deixou ali orientações e ele não desfez essas orientações, né? A gente vai ter tempo para poder explicar a história? Como é que tá? 3 minutinhos, né, Veri? Dá? Ah, então tá. 3 minutos a gente faz sucesso. Muito bom. Nos livros, né, do Novo Testamento, é explicado que o Paulo ele teve ali uma visão. Pedro, do lençol. Pedro teve uma visão. E nessa visão haviam vários animais impuros. E aí o anjo falava para ele, come aqueles animais. E Pedro falava não. E ele falava, come. Não. Era um sonho. E nesse sonho, Jesus revela ali para Pedro, né? O anjo também revela a Pedro que esses animais, eles estavam representando os gentios. Porque os judeus tinham muito dessa questão, né? Nós somos o povo eleito e os outros são impuros. Sim. E quando é revelado ali para Pedro que esses animais, eles representavam os gentios, logo ele ia ter contato com Cornélio, que era um gentio, mas que precisava da graça salvadora de Cristo. Então, Pedro, ele não comeu de fato os animais, até porque era um sonho, né? A gente não come quando está sonhando. Sim. Mas isso representava essa experiência que ele viveria e abriria sua mente para entender que o evangelho não seria só para os judeus, e sim para todos os povos. Mas a Bíblia ela continua reforçando essa importância, essa distinção da alimentação dos animais puros e impuros. Em relação a essa alimentação como um ponto de adoração, né, nós temos ali em Coríntios o verso que fala, quer comais ou quer bebais ou façais qualquer outra coisa,
façam tudo para a glória de Deus. Então, o nosso falar que é adorador, né? Falar que eu adoro ao Senhor, parece fácil, porque são palavras. Mas quando essa adoração ela entra na nossa rotina, né, e ela muda as nossas atitudes, aí sim, de fato, você está entregando essas áreas para o Senhor. Então, você vai entregar a sua comida, vai entregar a sua bebida e vai entregar tudo aquilo que você faz. As suas redes sociais, aquilo que você escuta de música, aquilo que você assiste, todas essas áreas da sua vida, elas precisam ser entregues ao Senhor, para que de fato você possa se dizer, né, como um adorador. Perfeito. Olha só, ainda tem um tempinho, né? Tem sucesso. Tem uma amiga, uma amiga nossa participou aqui, uma colega aqui do programa, uma ouvinte do programa, e disse, depois que eu sofri um aborto, comecei um acompanhamento nutricional, percebi o quanto me fez falta hábitos alimentares saudáveis, né? Infelizmente parece tanto uma questão cultural, né, que escolas e academias algumas vezes cultivam uma referência tão distorcida desse tema, alimentação. Exato. A gente muitas vezes passa por momentos de dor, né? Momentos de angústia, a doença bate na porta ou realmente alguma questão, né? Como essa ouvinte trouxe aí para nós. Obrigada por compartilhar a sua experiência, e eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos escutando também já podem aprender com essa questão, né? A nossa vida, a nossa saúde, ela tem a ver com a nossa estrutura aqui na Terra, né? Nós vamos continuar tendo morte, vamos continuar tendo sofrimento enquanto estamos aqui na Terra, mas essas questões, elas podem ser amenizadas, a nossa saúde pode ser melhorada, as nossas doenças podem ir embora se nós nos alimentamos conforme a vontade de Deus. E isso é algo maravilhoso, é como se fosse um cuidado mesmo que Ele deixou para nós até que Ele venha. A gente está o programa de hoje está num 4 ao vivo, assim, num 4 de dezembro, né? Ou seja, dezembro chegou, daqui a pouco festas, né? E inclusive tem uma festa chamada Natal, vocês já ouviram falar? Né? Se come bastante, né? E seria muito importante que as pessoas tivessem consciência disso que você está falando em relação a essas festividades também, né? Porque o alimento era importante lá atrás, Jesus usou muito, né? A Bíblia tem muitas histórias com alimentos e continua sendo muito importante, a gente continua se alimentando, tendo essa necessidade, né? E as festas continuam regadas a alimentos. E as celebrações, né? A gente tem essa conexão entre as celebrações e a comida. E nós precisamos conseguir conscientizarmos que não é porque o alimento está disponível que nós precisamos comer, né? A nossa decisão, ela não pode ser levada por uma simples festividade. Ela precisa ser enraigada nas nossas na cosmovisão, né? Eu falei essa palavra e ela mexeu muito comigo essa semana, porque muitas vezes a gente quer mudar comportamento. Sim. E o comportamento, ele é raso, ele é assim a ponta do iceberg, mas o que está lá na base? É a cosmovisão que você tem sobre saúde. É o que você compreende para quem você entrega esse aspecto da sua vida. Ou quanto de valor você tem. Se você entende que você é filho do Deus Altíssimo, que você é filho do Criador, que Deus, Ele te fez perfeito, você consegue entender que o seu comportamento tem que ser de acordo com essa base. Né? Você tem valor, você é filho de Deus e por isso você tem uma maravilhosa oportunidade de servir a Deus através da sua alimentação. Perfeito. Chegamos, Larissa. Chegamos. Missão bem cumprida, né? Do primeiro dia da semana, Veríssimo. Enquete bem equilibrada. E para quem quer continuar acompanhando o trabalho da doutora Liliane Neto, nutri.adventista, né? Perfeito. Lá no Instagram. Quem vem? Agora José Matos e as 10 mais. Obrigado, Lili. Deus abençoe, tá?